Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Mais uma vez é uma mistura de sentimentos, a alegria, o privilégio de servir ao Senhor e de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que é um temor muito grande estar aqui na frente, estar falando, estar comunicando. A minha voz está um pouquinho rouca. Na sexta-feira eu perdi um pouco as estribeiras lá no acampamento. Eu acho que eu falei um pouquinho alto demais na pregação e acabou que minha voz ficou meio rouca aqui. Mas nada que impeça de vocês me entenderem, de eu falar, de vocês ouvirem e compreender. Eu queria também falar com a igreja no sentido de que nós temos uma visão que norteia este grupo como igreja. Nós temos em nossa maneira de ser igreja o sonho de conhecer a Jesus Cristo, de torná-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Isso deve ser algo que deve estar bem claro na nossa cabeça, no nosso coração. A palavra de Deus define isso como eternidade. Conhecer a Jesus Cristo, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Isto define a eternidade, define a vida eterna. E nós temos muitas ferramentas, muitos instrumentos que o Senhor nos tem concedido por sua graça, para que você seja um semeador da palavra de Deus, para que você possa ser um instrumento da palavra de Deus, comunicando o Evangelho, anunciando a sua palavra, porque talvez a gente não pode esquecer nunca que nós somos frutos da palavra de Deus. Você é uma pessoa, se você nasceu de novo, se você tem uma experiência com Jesus Cristo, isso foi por meio da palavra de Deus. Foi ela quem te alcançou. Foi algo que você ouviu direto do Senhor, que você leu, que algum irmão te comunicou e que impactou a sua vida e você não sabe nem explicar muito bem o porquê. É porque aquilo é palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Então, meu amado, aproveite as oportunidades que Deus te dá de ser um instrumento de comunicação de vida. Sabe, entregue um jornalzinho, compre um CD, um DVD, entregue para os seus amigos, deixe no seu trabalho, semeie a palavra de Deus, porque uma das coisas que nós queremos é torná-lo conhecido. Eu fico vendo assim, de modo geral, desde quando estou há 15 anos nessa igreja, mas desde antes de eu vir para essa comunidade, eu já tinha sido impactado por essa palavra. E sempre você ouve assim, com relação à primeira, as pessoas dizendo, eu gosto muito da palavra lá da primeira. A palavra na primeira não estou aqui querendo vangloriar nós como comunidade. É que eu percebo isso como uma vocação de Deus para nós. É uma vocação de Deus para esta comunidade. Comunicar a palavra. E às vezes o que nós ficamos é trocando figurinha entre nós. Nós ficamos falando, nossa, como foi preciosa aquela pregação de domingo. Você viu? Entra no site, assista lá. Mas o que nós precisamos e nós fomos chamados é para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um luzeiro não tem sentido no meio onde está tudo iluminado. Ele só tem sentido nas trevas. Tem muitas pessoas sofrendo demais, porque não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, porque não têm a oportunidade de conhecer o Evangelho que você e eu conhecemos. E nós, às vezes, negligenciamos esta missão como igreja. Toda a oportunidade que você tiver, aproveite. Deus pode usar você para vivificar uma pessoa, para ser instrumento de vida, na vida de uma família, de uma pessoa, de um vizinho. E isto não tem preço. A palavra de Deus fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E nós, às vezes, perdemos de vista essa perspectiva.
Se você crê nesse evangelho, é fato ou é consequência da sua fé a comunicação desse evangelho. A Bíblia vai dizer que crie, por isso também falei. Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, meu amado, Israel cometeu um erro tremendo na sua história. Primeiro, Deus não escolheu um povo. Não existia Israel. Deus formou um povo. Deus pegou um homem lá de Ur dos Caldeus, lá da Babilônia, e o escolheu por sua graça. Ele não tinha mérito nenhum para isso. E a partir desse homem, disse que formaria um povo. E a sua promessa a este homem diz respeito ao mundo inteiro. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas quando Israel estava formada, ela começou a olhar para si e não ver significado nos povos à sua volta. A palavra de Deus fala que Israel seria a luz dos gentios, mas Israel começou a olhar para si e a se achar a menina dos olhos de Deus, como de fato é, mas com um objetivo: ser luz para os gentios. E nós, como igreja, às vezes perdemos isso de foco. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, fomos transformados por sua palavra, mas com um objetivo: ser luz, sal da terra e luz do mundo. Comunicar o amor de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, comunicar que não há salvação, vida fora de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. E os irmãos que estão também na internet, eu queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e pedir também que os irmãos nos ajudem nessa tarefa de divulgar e semear a palavra de Deus. Amém? Eu fui surpreendido durante a semana, na quinta-feira, na realidade. O Glênio me pedindo para substituí-lo hoje à noite. E eu tinha passado por uma experiência. Eu fui falar numa instituição de ensino particular para um grupo de jovens de primeiro, segundo, terceiro ano. E eu tinha um tema específico para falar. E desenvolvendo esse tema, algo me chocou demais. E eu queria compartilhar um pouco dessa tristeza que vem no meu coração, desse constrangimento que surge no meu coração, quando eu vejo que as pessoas não conseguem mais serem felizes. E nos é passado um modelo de felicidade que é contrário ao que a palavra de Deus diz, e nós passamos então uma existência toda, ou parte dela, buscando ser feliz, buscando aquilo que a Bíblia chama de bem-aventurado, ser um bem-aventurado, e você não consegue ver as pessoas felizes. Elas vão gastando a sua vida, a sua energia, e você vê um mundo cada dia mais triste, cada dia mais insatisfeito, e a insatisfação fala de tristeza. Quando a pessoa não tem satisfação, quando ela não está satisfeita, quando ela não encontra contentamento, quando ela não está contente, isto fala de tristeza. E quando você olha para o mundo de maneira geral, você não percebe uma felicidade perene, aquilo que a Bíblia vai chamar de alegria no espírito, em Romanos 14. O que você vê é pessoas desesperadas, tentando e fazendo tudo o que pode, por um momento de anestesia, de alienação, que possa lhe conferir algum prazer. Isto é chamado de hedonismo. O desespero por sentir algum gozo, algum prazer, alguma coisa que comunique para ela o seguinte: ainda dá para permanecer existindo.
Eu não preciso morrer. Eu vou tentar sobreviver a partir disso. Mesmo que eu não encontre significado para a minha vida, eu vou correr atrás disso daqui para que isso não me faça pensar no que de fato eu sou, não me faça pensar em questões mais profundas da minha existência, mas que de alguma maneira me traga um mínimo de contentamento, de alegria, ainda que seja momentânea, fugaz, ainda que seja passageira, ainda que depois venha a ressaca, ainda que depois venha a tristeza, ainda que depois eu me depare comigo mesmo e com a minha vida sem sentido. Mas eu preciso de alguma maneira fazer algo para me fazer sorrir, para me dar um mínimo de graça à vida. E a minha pergunta foi o porquê disso. Eu gostaria de ler com os irmãos, para a gente começar então a meditar nessa questão, o texto de Isaías 14, do 12 ao 15. Danilo. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, mas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 15. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. De repente, o irmão pode pensar sobre esse texto, mas antes eu queria orar com os irmãos. Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. E eis aqui, Senhor, pessoas às quais o Senhor quer comunicar vida. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti pela Tua graça. Sabemos que esta é uma obra do Teu Espírito, que homem nenhum, que ninguém pode dar vida a não ser o Senhor, meu Deus. Que o Teu Espírito venha vivificar a Tua palavra e produzir vida nos nossos corações, trazer libertação, trazer o sentido da nossa vida, alegria, gozo no Espírito Santo. Opere assim para a glória e o louvor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, os irmãos podem estar pensando assim, o que um texto desse pode significar quando o tema a ser abordado tem a ver com a alegria, tem a ver com felicidade, tem a ver com bem-aventurança, com ser mais do que feliz. Bom, esse é um texto do profeta Isaías. Ele está profetizando contra a Babilônia, mas existe uma linguagem nas Escrituras, por exemplo, quando Davi fala que fortes touros de Baçã me rodeiam, a minha língua se apega ao paladar, lançam sorte sobre as minhas vestes. Ele está falando de uma situação específica, de uma angústia específica, mas nós temos o conhecimento de que isso é uma palavra profética. Nós sabemos que isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que foi lançado sorte sobre as vestes dele, que ele padeceu com sede, que lhe deram vinagre. Aqui está acontecendo a mesma coisa, que às vezes a gente acha que profecia é algo que diz respeito ao futuro. Não é. Profecia é a palavra de Deus sendo anunciada. E a palavra de Deus ela é eterna, porque a palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus ela é eterna. Então não tem nada a ver com o tempo, passado, presente, futuro. Tem a ver com pronunciar a palavra de Deus. E é por isso que então os seus profetas diziam, assim diz o Senhor. E comunicavam o que a palavra de Deus estava dizendo. Nesse caso específico, Isaías está falando de uma situação específica, histórica, clara. Mas também ele está falando de algo que aconteceu na eternidade, que diz respeito à rebelião luciferiana. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, e o seu intento tem tudo a ver com aquilo que provoca tristeza e falta de significado às nossas vidas.
E o veneno que está contido nessas palavras, neste intento, é o espírito que hoje permeia o mundo. É o espírito anticruz, o espírito anticristo, aquilo que a Bíblia vai chamar de que o mundo jaz no maligno. Existe um sistema no mundo, um espírito, uma filosofia no mundo, produtora de morte, de escravidão, produtora de infelicidade, produtora de falta de significado para a existência, que tem como objetivo desfigurar, tirar daqueles que foram criados para a glória de Deus, aos quais Deus os criou a partir do seu amor, a partir do seu querer. E isso também tem sido atacado quando diz que você é fruto do acaso, quando diz que aconteceu uma explosão e que a partir de então tudo foi criando ordem, e que de repente você surgiu dentro de um contexto como um aborto da natureza, como algo que não tem sentido, não veio para nada, não vai para lugar nenhum. É assim mais ou menos que este espírito fala que você é. Porque tenta desesperadamente descaracterizar algo que em Cristo Jesus Deus deu a todos aqueles que confessaram o seu nome como Senhor e Salvador de suas vidas, e que até a própria criação hoje anela, geme, espera desesperadamente a revelação da glória dos filhos de Deus. Você é um ser que, quando Deus pensou, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus quis algo e Ele é motivado pelo seu amor, Ele amou você, Ele quis você, Ele desejou você. Você não é fruto de um acaso, você é fruto do amor de Deus. Você é fruto de um sentimento que Deus nutriu por você, e esta é a razão da sua existência. Isto é porque você existe. E Deus não só quis te fazer existir, mas Ele pensou em uma forma como Ele te faria existir. E esta forma é a forma mais sublime. É a forma onde toda a criação, ao olhar para você, reconheceria a face do próprio Criador. Reconheceria Deus. Ele falou: eu vou criar o homem, mas eu não vou criar de qualquer maneira. Eu vou criar a minha imagem, conforme a minha semelhança. É assim que Deus te fez para ser, que Deus te criou. Mas esta rebelião que aconteceu na eternidade, que tem como o espírito o contrário da cruz, Satanás então diz: eu estabelecerei o meu trono acima das suas estrelas. Eu quero ser mais, eu quero ser melhor, eu quero ser mais poderoso. Isto é um espírito da competitividade. Agora, amados, olhem para o mundo à sua volta, para a sociedade ocidental, vê se isto não é uma expressão da nossa sociedade, aquilo que impera na nossa sociedade, onde você é conclamado a ser mais do que o outro, a ser melhor, a ser mais competitivo, a ser sempre aquele que almeja e busca se diferenciar dos demais como aquilo que te dá identidade, como aquilo que vai fazer de você melhor e vai fazer de você aceito. A sua respeitabilidade não está na dignidade que Deus propôs para nós, em sermos filhos e filhas de Deus. Está em você ter a capacidade de oprimir o seu irmão com a simples presença sua, porque a simples presença sua comunica para o seu irmão que ele é inferior a você. E nós gastamos a nossa vida, a nossa energia, querendo provar para as pessoas que somos melhores do que ela. Isto é o espírito do anticristo. Isto é o contrário de um Deus, que sendo Deus, não quer subir, não quer colocar o seu trono acima de nada, porque não tem nada acima dele. Antes, desce. Antes, desce. Este é o espírito da cruz. O espírito do servo, o espírito daquele que é Senhor do universo, mas que veio lavar pé sujo,
E nós precisamos rever o nosso posicionamento como igreja e como pessoas, porque às vezes nós estamos assimilando um pensamento que é contrário à fé que nós professamos. E que se você não professa essa fé, é contrário ao que você foi criado para ser. Satanás então aqui, ele declara o seu intento, ele quer estabelecer uma competitividade com Deus. E aí está estabelecida a rebelião. E ele nos convidou como raça humana, como um homem coletivo, a participar da sua rebelião. Isso está lá em Gênesis 3, no capítulo 5. E observe a proposta dele. Gênesis 3, versículo 5, perdão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A primeira questão que a serpente levanta no Éden é que Deus é mentiroso. Não. Isso aí não vai acontecer, não. O problema que está acontecendo aí, que Deus não quer que você toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque Ele sabe que no dia que você comer dele, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Ele. Ele estabelece então uma cobiça de ser como Deus. Estabelece então a proposta de ser como Deus. De entrar numa competição com Deus, a qual Deus está fugindo. Deus não quer ninguém competindo com Ele, e por isso que Ele não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se você comer, se abrirão os vossos olhos, então vocês serão como Deus. E o homem então partilhou desta rebelião de entrar em competitividade com Deus. E esta é a essência do pecado, que na realidade matou o homem. Por que matou o homem? Deus sabia que o homem, no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele teria decretado a sua morte. Porque, meu amado, a minha Bíblia diz que nele nós existimos, nós vivemos, nós nos movemos. Não há nada fora de Deus, e não há nada nem ninguém que consiga ser independente de Deus. Não há nada que exista que consiga ser independente de Deus, porque Deus é a razão de todas as coisas, é a causa de todas as coisas. E todo mundo que existe, e tudo que existe, depende de Deus. E não tem como viver independente de Deus. Decidir viver e existir fora de Deus é decidir morrer, porque Deus é a vida. E quando você escolhe o contrário da vida, você escolhe a morte. Quando você escolhe o contrário do que é bem, do que é bom, você escolhe o mal. É por isso que perceber Satanás como um ser ontológico, alguém que se opõe a Deus, como uma força rival a Deus, independente de Deus, é um absurdo. Porque ninguém pode se opor a Deus. Uma vez, eu fiquei 3 anos fazendo uma pergunta, até acho que o Glenn citou isso um tempo atrás, e um dia eu comentei com ele, mas 3 anos eu fiquei fazendo uma pergunta para o Senhor. Falei, Senhor, por que o Senhor não destruiu Satanás? Por que o Senhor não acabou com Satanás? E ficava nisso, porque para mim não era lógico. Para mim era muito mais fácil alguém que deu um problema, que me desacatou, que é a representatividade do mal, sendo que eu sou o bem. É muito mais simples se eu tenho o poder e a legitimidade de usar esse poder e ir lá e acabar com ele. E depois de 3 anos pensando nisso, volta e meia vinha isso no meu coração. Um dia eu estava no fundo da minha casa orando, e tinha um quadro branco lá que eu uso às vezes para falar com o pessoal nas terças-feiras.
E isso surgiu de novo no meu coração e eu falei, Senhor, isso aí está aí de novo, Senhor, eu não encontrei resposta para isso ainda, Senhor. O porquê? Aí o Senhor falou no meu coração para que eu representasse ele e Satanás no quadro. E eu tô ligeiro, né? Falei, vou dar moral para Deus, vou tirar a moral do bicho, né? Já que eu tinha que representar Deus e Satanás, eu fui lá e fiz um pinguim preto assim no quadro, assim, ó. Falei, Senhor, o Senhor é este quadro, o Senhor é tudo, Satanás é este pingo. Aí a pergunta que surgiu no meu coração é, pode este pingo opor resistência a esse quadro? Em dimensão de força? Não, não pode. Satanás pode se opor a mim em força? Falei, não, não pode. Mas ele está? Está. Por quê, Senhor? Por que ele está se opondo a ti? Aí a ilustração que veio no meu coração foi a ilustração de um lutador. Alguém extremamente forte. Existe um lutador aí, está começando a ter fama aqui, eu não estou fazendo propaganda dele não, mas é um brasileiro chamado Anderson Silva. E o rapaz é muito bom mesmo. Ele ganha de todo mundo, bate em todo mundo. E a ilustração que veio era assim, imagine uma luta marcada. E de repente, este homem que é um profissional da luta, que é um atleta, que se prepara, que é um rapaz forte, com habilidades, com conhecimento, ele treina, porque ele foi desafiado, sem saber quem era o seu oponente. Mas no dia que ele chega lá, se apresenta uma criança de 4 anos de idade como seu oponente. Na época eu vi o meu filhinho, o Luquinhas. O Luquinhas tinha 4 anos, né? Aí falou, imagina o seguinte, sou o gongo, plim, tal. Esse cara vai para dentro de uma criança de 4 anos, dá cotovelada na cabeça, soco na cara. Como que você veria o Anderson? Eu falei, como um monstro. E ele me falou, e por que comigo é diferente? Como é que você acha que eu posso destruir Satanás nas mesmas categorias? Eu não posso negar a mim mesmo, filho, eu não posso ser injusto. Eu sou a verdade, de mim não sai mentira, eu sou amor, não tem como. Como eu venci Satanás? Me tornando menor do que ele, porque a Bíblia fala que Jesus foi feito por um pouco menor do que os anjos. Deus se fez um de nós e venceu Satanás numa cruz, se tornando menor do que Satanás. É os absurdos de Deus, é aquilo que Deus fala que ele suscita a força da fraqueza, vida da morte. E nós queremos viver nas categorias que o mundo nos traz, e não nas categorias que o Evangelho, que a vida nova e o reino de Deus nos traz. Você quer ser o melhor, eu quero ser o melhor, eu quero ser mais que o meu irmão. E isso até nas questões relacionadas ao Evangelho. O irmão vai 4 domingos por mês na igreja, você vai 8. Você acha então que você é melhor do que o irmão. O irmão não ora tanto quanto você ora, você acha que você é melhor do que o irmão. E mais do que isso, é perigoso achar que Deus deve ter uma consideração maior em relação a você, porque afinal de contas você tem uma produtividade maior do que o irmão. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus nós somos aceitos pela sua graça e não pelo desempenho. Somos aceitos porque somos filhos, chamados para ser filhos, para a comunhão, para expressar a vida, o caráter de Deus, a semelhança de Deus. Não somos chamados para o desempenho. Há sentido no serviço cristão, na reunião cristã, quando nós descobrimos o que somos. E aí é o ponto que eu quero tratar. O mundo pós-moderno, esse mundo que nós vivemos, ele relativizou tudo. Relativizou os valores. Os jovens hoje não têm um chão para pisar. Tudo pode ser e tudo pode não ser. É um terreno arenoso onde eles buscam desesperadamente, não é só os jovens, nós também, buscam desesperadamente um apoio, algo que lhes dê segurança, mas não conseguem, porque estão minados em seus valores.
as fronteiras também, elas esticam. Eles não sabem até onde é o limite, nós não sabemos até onde é o limite de manter aquilo que é benéfico à vida. E eles então estão alucinados. E eu estava falando com esses jovens e comecei a falar sobre as categorias do ser. Para que vale a pena estudar? Para que vale a pena saber? Não vale a pena você estudar. Eu fiz a pergunta, por que você estuda? O moleque lá no fundo respondeu, para ganhar dinheiro. Eu falei, olha, essa resposta não é boa, mas ela é a mais honesta aqui dentro. Muitas vezes o que está no nosso coração é dar o melhor para os nossos filhos, no sentido de dar a eles ferramentas para competir no mundo, como se eles não tivessem Deus por eles. Eu não estou falando aqui que é errado estudar, saber. A palavra de Deus nos instrui nisso. A palavra de Deus fala que quem adquire conhecimento achou um metal mais precioso do que o ouro, do que a prata refinada. Mas sempre que isto servir para contribuir com aquilo que somos chamados a ser, filhos e filhas de Deus, que somos chamados a expressar. A palavra de Deus diz que aos seus Ele dá enquanto dormem, mas nós não conseguimos descansar nisso, por isso vivemos uma vida atribulada, competitiva, não conseguimos descansar em Deus, não conseguimos perceber que tudo que temos, o que somos, é fruto da dádiva de Deus, da graça de Deus. Se o que você tem, meu amado, se o que você sabe não é fruto da dádiva de Deus, isto vai matar você. Isso vai matar as pessoas que estão à sua volta. Vai matar o seu relacionamento com seus filhos, vai matar o seu relacionamento com a sua esposa, vai matar você no seu relacionamento com seus amigos. Vai matar você biologicamente, porque vai te trazer doenças, vai te trazer preocupações, vai te trazer enfado. Saiba de uma coisa, meu amado, você foi chamado para ser sustentado por um Deus que sabe todas as suas necessidades, que tem a sua vida na palma da mão dele e que está dizendo, filho, é chegado a vós o reino de Deus, deixa eu governar a sua vida. Viva como um morto e um ressurreto. Viva como alguém que morreu para esta realidade trazida por Satanás, para esta rebelião. Nós somos aqueles que voltamos da rebelião. Nós somos aqueles que rompemos com a rebelião, que dizemos, nós não queremos mais isso para as nossas vidas. E só tivemos esperança porque Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Porque Jesus Cristo veio pagar o nosso pecado, veio nos justificar. E por isso hoje nós temos acesso a Deus e podemos cultuar a Deus. Porque passamos agora a existir em Cristo. E fora de Cristo nós não temos identidade. Agora o meu Senhor, o seu Senhor, o Deus do universo, não veio para competir. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele não veio para fazer de você um crente mais esmerado. Ele veio para fazer de você um filho dele. Tudo que o mundo tenta fazer de você é coisificar você. É fazer de você uma coisa. Por isso que para o mundo você é um número. E você é um consumidor. Você não é gente. Você não é pessoa. Eu não me importo com as suas dores. Eu não me importo com os seus sofrimentos. Eu não me importo com as suas alegrias. Eu não me importo com os seus sonhos. Eu me importo com o fato de que você é uma peça dentro de uma engrenagem que precisa ser mantida, e que você então ocupa esse espaço dentro desta máquina toda de morte, e esse sistema se alimenta da sua pessoalidade, daquilo que você é como pessoa, da sua alma. Isto é o alimento desse sistema mundano, satânico, e que solta pelo cano de descarga pessoas sabidas e competitivas, que contaminam o mundo com este espírito do pecado mais e mais. Assim como um carro que consome gasolina e solta monóxido de carbono. É isso que esse sistema quer fazer comigo e com você.
quer fazer de você nada, coisa. Uma das maneiras que nós temos para avaliar isso é que a vida perdeu o valor. Semana passada eu e o Glenão, nós tomamos um café com o Ariovaldo Ramos, e ele falando de um grupo de pessoas da comunidade dele que foram trabalhar lá na questão do Rio de Janeiro, que a televisão anuncia que foram aproximadamente 1.000 e poucos mortos, e que os locais falam que foram mais de 6.000 mortos. E que isso não impede nada o sistema andar. As pessoas não são... Vamos ter que ter o carnaval. Vamos ter que... Porque isso gera dinheiro, gera recurso, gera... A vida não tem valor. A vida deixou de ser importante para nós. Mas a palavra de Deus fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando nós tratamos o outro sem a devida dignidade que o outro merece, eu coisifico o outro. Só que o outro é um igual a mim. E quando eu coisifico alguém, eu me torno uma coisa também, porque eu sou igual a ele. Quando eu não dou valor ao que ele é na sua essência, quando eu não dou a dignidade que Deus dá a ele, e aqui dignidade está atrelada ao amor de Deus, não aos méritos, porque Deus não trabalha nesses parâmetros de méritos. Está atrelada simplesmente ao significado que Deus dá à vida humana. Você é uma vida humana. Você, como eu comecei dizendo aqui, essa pregação, você é alguém que Deus quis e amou. E eu falando para aqueles jovens, eu falei, caí na besteira de falar a questão do ficar, né? Não era o assunto. Mas eu disse, o ficar, ele é tão comum hoje, porque o ficar é coisa. Você vê no outro, não uma pessoa que tem sentimentos, que tem um espírito, uma alma, que tem sofrimento, que tem alegrias, emoções, desejos, sonhos. Você vê no outro uma coisa, uma boca, é uma perna, é alguma coisa que vocês pensaram aí também. Porque se eu fico com essa pessoa hoje, amanhã ela desaparece, nunca mais eu vejo, para mim também não tem importância, porque o significado dela como pessoa para mim é nulo. Ela não existe, ela é nada. O que ela é para mim é uma coisa. Gente, um absurdo que eu acho, que eu vejo. Vocês me perdoem, eu sei, mas eu vou falar de qualquer jeito. Cara, é um absurdo você achar que um homem é capaz de se relacionar com aquelas bonecas de sex shopping, aquelas bocas horrorosas, aquele buraco aqui, como alguém, gente. Isso é a obra do Satanás mesmo. Isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, isso é se considerar lixo do lixo, nada do nada. E isso é o que o sistema do mundo quer fazer comigo e com você. Quer fazer de nós nada, coisas. E nós abraçamos essa competitividade louca, agredimos quem tem que ser agredido, falamos o que tem que ser falado, cobramos os nossos direitos, porque o mundo nos ensina que é assim. Não tem valor nenhum para mim o sentimento do outro, o que o outro quer, o que o outro pensa. O problema é que eu que tenho que me satisfazer, porque eu virei uma coisa, um bicho, um negócio. E dentro deste processo, essas categorias estão assimiladas muitas vezes pela igreja. Nós vemos Deus também sendo coisificado. Deus também sendo alguém que pode ser uma ferramenta, que pode contribuir comigo neste mundo competitivo. E muitas vezes eu preciso usar Deus contra o próximo. Deus, me ajuda a ser mais do que o outro. Gente, isso é o absurdo dos absurdos. Deus, ou a minha pseudo-relação com Deus, faz de mim melhor do que o outro. Não faz, meu amado. Você também, por causa da rebelião do pecado,
você perdeu a sua dignidade humana e ela só é restaurada em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. A única maneira que você tem e que nós temos de retornar ao que Deus nos criou para ser é em Cristo Jesus. Mas Deus não remenda coisa estragada. Deus destrói e faz nova todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que a crucificação de Cristo foi o fim do mundo como você o conhece. As pessoas estão aguardando o fim do mundo. O fim do mundo já aconteceu na cruz de Cristo. Na ressurreição de Cristo, o novo foi instaurado. É chegado a vós o reino de Deus. Nós só aguardamos aquilo que já é real em Cristo. Assim como você só aguarda ser plenamente aquilo que você já é em Cristo Jesus. Isto é viver por fé, é viver o reino de Deus a partir de hoje. Porque Deus destruiu na cruz do Calvário você e este mundo, e destruiu Satanás, porque a minha Bíblia diz que ele venceu e expôs publicamente ao desprezo todo o principado e potestade, e deles triunfou na cruz do Calvário. E o meu Deus não ficou na morte, porque Ele ressuscitou dos mortos. E a ressurreição de Cristo significa que eu fui feito uma nova criatura. Você se vê assim, amado? Então se permita viver a perspectiva do reino de Deus. Deixa Deus cuidar da sua vida. Não assuma como normal as prerrogativas do mundo, as categorias do mundo de felicidade, porque elas vão matar você. Não gaste a sua vida tentando ser o que você não é, ser mais. Deixe que Deus vai trabalhar enquanto você dorme, para dar o que Ele tem para você e o que Ele tem para mim. Aí o trabalho tem significado, porque quando Deus não é o sentido da nossa vida e não é a nossa identidade, tudo é inferno. É por isso que as coisas boas que você vê, a natureza, o sexo, o amor, tudo que Deus criou de bom é deturpado, porque o inferno se instalou dentro de nós. Mas Jesus Cristo não veio só te tirar do inferno, Ele veio tirar o inferno de mim e de você. Ele veio fazer de você uma nova criatura, um cidadão do reino de Deus. É por isso que ele vai dizer que o reino de Deus não está lá, não está cá, não está ali. Ele está dentro em vós. Porque o reino de Deus é Deus governando a nossa vida. Paulo entendeu isso plenamente do ponto de vista tão maravilhoso, pela revelação de Jesus Cristo, que ele diz, eu morri para tudo aquilo que eu considerava grande, maravilhoso, para tudo aquilo que me distinguia dos demais. Eu morri para a lei. Estou crucificado com Cristo. E logo não vivo mais eu, mas Cristo é a minha vida. Porque Cristo é um novo homem. É o que você será se você estiver nele pela fé hoje. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Caso contrário, eu quero dizer que você não vai para o inferno. Você já está no inferno. E o inferno nada mais é. Por que algumas pessoas se matam? Bom, existem vários motivos. Mas em suma, é pela falta de sentido da vida. Sabe por quê? Porque não existe escolha nas categorias existenciais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não tem como ser um cachorro se você é um ser humano. E você só vai encontrar contentamento, sentido para a vida, como ser humano. Do mesmo modo que Deus não pode mentir, porque Ele é a verdade. Você não pode ser tratado como um cachorro, como uma coisa, porque isso vai frustrar você. Aí vão te dizer o seguinte: você precisa de coisas, você precisa consumir pessoas como se fossem coisas, para que você seja feliz. E você vai, tenta e vai e consegue. Não é feliz. Olha para aqueles que estão aceitando a proposta que o mundo traz de felicidade e vida.
e vê se eles são felizes. Aqueles que já alcançaram aquilo que você ainda não alcançou, mas que você acha que vai te trazer felicidade. E vê se eles são felizes. Não são felizes. Porque você só vai ser feliz o dia que eu e você ouvimos a palavra de Deus que diz que nós só seremos alguém o dia que nós formos uma nova criatura em Cristo Jesus, o dia que a nossa identidade for restituída como filhos e filhas de Deus, o dia que nós expressarmos a imagem e a semelhança de Deus. Caso contrário, por mais coisa que você tenha, por mais conhecimento que você possua, você será um frustrado. Porque você foi criado para expressar a glória de Deus, e nada menor do que isso fará de você pleno. Só aquilo que Deus te criou para ser. E você é um filho amado de Deus. E eu quero anunciar nesta noite que Deus providenciou um meio para que você retornasse para Ele, para que você voltasse da rebelião. E este caminho é Jesus. E não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por isso que muitas pessoas se matam. Porque se deparam consigo mesmo e se frustram e não veem sentido para a sua vida, e nem nas alegrias, nem naquilo que o mundo propõe como felicidade, vida e alegria. Então ela pensa em sair da existência, pensa no descanso da morte, como se aquilo fosse acabar com o seu sofrimento de não conseguir ser o que de fato ela foi criada para ser. Só que o problema é o seguinte, meus amados: a minha Bíblia diz que uma vez na eternidade, nunca mais saímos dela. Aliás, uma vez na existência, nunca mais nós saímos dela. Você só vai ter dois rumos: ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. Só que aqui ainda você consegue a droga, o sexo, você consegue o trabalho, você consegue as coisas para te anestesiar e tentar dar significado à sua vida. Mas definição de inferno para mim é um lugar onde você se depara com você, o que você se tornou sem Deus, sem a esperança de poder ser trazido de volta para a sua realidade plena, que só se achará em Deus, num lugar onde Deus não está, e não ter nada para anestesiar a sua mente, a sua razão, a sua consciência. É uma consciência plena de que nunca chegará a ser o que Deus te criou para ser, e não ter mais caminho de retorno para isso. Você já imaginou uma eternidade assim? Mas aqui, hoje é o dia aceitável. Deus providenciou o meio em Cristo Jesus para que você voltasse a ter sentido na sua vida, e que para a igreja rompa com aquilo que o mundo diz que é vida, e passe a ser igreja nos termos daquilo que Jesus disse que é. E agora eu quero encerrar com essas realidades. O que é bem-aventurado? O que é ser feliz? No mundo, ser feliz é você ter pessoas te servindo. Quanto mais pessoas te servindo, você é feliz. Ou deveria ser. Para o mundo, para aqueles que te olham, vão falar: nossa, que cara bem sucedido. No reino de Deus, Jesus diz que feliz é quem serve, que Ele veio para servir. No mundo, feliz é quem está dando risada o tempo inteiro. No reino de Deus, feliz, mais do que feliz, são os que choram. Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque estão no mundo, vão sofrer as consequências, os entraves da vida. O ladrão vai roubar, o carro vai bater, a doença vai chegar. Mas eles não estão sem Deus no mundo. Há um Deus que os consola. Há um Pai que dá a última palavra a respeito deles.
E ainda que eles morram, ainda que eles percam tudo, contudo eles já são herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. E ainda que a morte os alcance, contudo, Deus os ressuscitará no último dia. Amém. Não tem mais para onde ir. Bem-aventurados são os mansos, diz a palavra de Deus. Não são os valentes, o mundo vai dizer que são os valentes. Bem-aventurado é quando você chega lá no shopping, vai colocar o seu carro no estacionamento, um outro toma a sua vaga. Em vez de você descer e tirar o cara no tapa, é você ser feito de idiota. Isto no reino de Deus é que é ser mais do que feliz. Porque você tem a consciência de que você herdou a terra, que você herdou o universo. E não vai fazer nenhuma diferença para você dar um espacinho de 2x3 para um rapaz estacionar o carro dele desesperado ali, não. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Mateus 5,5. Eu só estou dando esses textos, irmãos, para que os irmãos percebam que há uma diferença entre ser feliz no mundo e ser feliz no reino de Deus. Bem-aventurados são os misericordiosos. No mundo são os justiceiros. No reino de Deus, bem-aventurados são os misericordiosos, porque sabem que precisam da misericórdia de Deus também. Porque se um irmão errou comigo, eu já errei com muitos irmãos. E a mensagem que Deus veio trazer para nós, que Jesus veio trazer para nós, é que Ele não veio tirar satisfação conosco. Porque se Ele viesse tirar satisfação conosco, nós estaríamos todos sem esperança e no inferno. A mensagem que Jesus ensinou quando uma mulher foi pega em adultério é que não viemos aqui discutir razões, porque ninguém tem razão. A cruz acaba com a sua razão. Você não tem razão. Crucificado não tem razão. Eu não tenho razão. Um crucificado, quando ele vai para a cruz, ele deixa família, bens, prestígio. Ele é posto nu no madeiro para que todos vejam. Ele é cuspido, escarrado, apanha. Tem glória humana nisso? Só tem glória para aqueles que estão em Cristo, porque sabe que há ressurreição no terceiro dia, e que serão feitos filhos e filhas de Deus, herdeiros da terra. Isso é evangelho, meus amados. Isso foi providenciado para mim e para você, em Cristo Jesus. Vocês me perdoem, irmão, eu estou com a mania de gritar às vezes, mas é que esses negócios estão tão queimando dentro de mim. Amém. Tão, sabe? Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos ser cristãos a partir de Jesus Cristo. Não vamos aceitar esse modelo satânico que o mundo tenta enfiar em nós. Vamos romper com isso, vamos confiar em Deus. Sabe por quê, amado? Porque aí você será pleno, aí você será feliz, ainda que você chore, Deus secará do seu olho toda lágrima. Agora, há muitas pessoas que choram, mesmo tendo muitas coisas, porque não têm a convicção, porque não conhece um Deus que é consolador, porque não tem o Espírito Santo Consolador, e porque não tem a esperança de que um dia Deus secará do seu olho toda lágrima. Tem muita gente que não vê sentido para a vida, porque precisa conhecer Jesus Cristo, e saber que Ele é o humano que nós fomos criados para ser. O que eu acho interessante é quando os discípulos de Jesus chegam para Jesus e dizem: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele fala assim: mas como assim mostra-nos o Pai? Sempre estive convosco. Como vocês podem falar, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E ele não está falando da sua divindade, porque a minha Bíblia diz que ele se esvaziou, lá em Filipenses, de toda a sua condição de Deus. Jesus Cristo venceu como um homem, por fé, sustentado pela palavra de Deus, pelaquela palavra que diz assim: Tu és meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Tu és aquele que consegue contentar Deus.
Por isso ele dizia: as coisas que eu faço não as faço de mim mesmo, as coisas que eu falo não as falo de mim mesmo. Mas segundo o Pai me manda fazer, eu faço, segundo Ele me fala, eu falo. Sabe o que isso tem a ver? Tem a ver com a criação de Deus lá no Éden. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As pessoas que olhavam para Jesus viam Deus. Não porque ele demonstrou o seu poder, como Satanás propôs para ele. Pula daqui para baixo. Manda essas pedras transformar em pão. Essas pedras transformarem em pães. Não. Ele não foi demonstrar o seu poder. Ele só foi ser o que a Bíblia diz que ele era. O que a palavra de Deus havia falado que ele era. Que não existia ainda esse contexto de Bíblia que nós temos. Só o Velho Testamento. Toda a tentação de Lucas 4 é questionar a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Ele sabia quem ele era porque havia uma palavra sobre a vida dele, dizendo: tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Meu amado, se Deus já te gerou pelo poder da sua palavra, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo veio para o que era seu. Os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas nascidos do próprio Deus. E o esperma de Deus é a sua palavra, a semente de Deus é a sua palavra. É isso que você está ouvindo hoje. Se você ainda é um iludido com o mundo, fica correndo atrás do que o mundo diz para você que é vida e você não consegue se satisfazer, saiba de uma coisa: você precisa morrer. Morrer para o mundo e nascer para Deus. E esta morte, Deus já providenciou em Cristo Jesus. Lá Ele te matou e lá Ele te fez nascer de novo, Ele te fez ressuscitar. Para uma nova vida, para uma vida com Deus. E todas as coisas agora passam a ser administradas pelo reino de Deus que está em vós. Não se permita ser menos. Não busque felicidade nas coisas, e nem de fazer das pessoas coisas. Porque quando você faz isso com você mesmo. Como eu disse, quando você trata uma pessoa assim, como coisa, lembre-se que você também é igualzinho a ela. Se ela é coisa, logo você também é. E você não se satisfará sendo coisa. Você é um amado de Deus. Você é alguém que Deus ama profundamente, porque a palavra de Deus diz que Deus amou você de tal maneira. Quando está lá mundo, sabe de uma coisa, é você que Deus está falando. Deus te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Você é um amado de Deus. Existe uma verdade sobre a minha e sobre a sua vida, e nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele é o que você é para ser. Ele veio para ser a sua vida, para ser o que você não podia ser em relação a Deus, e para se expressar em você. Se pela graça você receber isso, meu amado, e viver a partir disso, se nós como igreja, eu não sou pastores, eu aprendi isso também, isso. Eu não sou pastor para fazer ninguém nascer de novo. A função pastoral não tem como objetivo escrever o seu nome no livro da vida. Para isso eu prego, porque não compete a mim escrever o nome de ninguém no livro da vida. Isso compete a Deus. Isso Ele faz mediante a pregação da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A função pastoral tem como objetivo ensinar pessoas que já estão com os seus nomes escritos no livro da vida a viver a vida que Deus falou que era a vida. E eu estou querendo dizer para vocês aqui, meus amados, se nós entrarmos nessa esparrela do mundo, nós vamos sofrer, mesmo com o nome escrito no livro da vida. Vamos viver aquém das possibilidades do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Viver pelo nosso braço. Vamos ser frustrados, crentes frustrantes, improdutivos. Mas saiba de uma coisa,
há uma vida vivendo em você. A Bíblia vai dizer que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos que habita em mim e em você. E você é chamado a viver na perspectiva da vida de Cristo. Por fé, não olhando para você, mas olhando para o autor e consumador da sua fé. Agora, se você não conhece a Jesus, meu amado, você que está assistindo, você que está aqui, se você não conhece a Jesus, eu quero dizer mais uma vez, Jesus ama você. Você é um pecador, não é por mérito. A palavra de Deus diz que é, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de... Você dá para você ler isso, Danilo? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está de graça, amado. Isto não é por meio de mérito, não é pelo que você pode fazer, não é por nada disso. É pela obra que Jesus Cristo já fez em seu favor. Receba por graça esta obra. Senhor, vem ser a minha vida. Senhor, vem reinar em mim. Vem a mim o teu reino. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero viver a partir de ti. Vem ser o sentido da minha vida. Vem dar sentido ao meu trabalho, ao meu estudo, à minha família. Vem dar sentido às coisas que eu faço. Porque o Senhor é a minha vida e eu vivo para a tua glória agora, Senhor. Eu quero viver para a tua glória. E você então achará descanso para a sua alma. Achará significado para a vida e alegria verdadeira. Porque o reino de Deus não é o que o carnaval diz para você que é. Não é nem comida e nem bebida. Se bem que no reino de Deus tem muita comida e muita bebida. Mas Romanos 14, 17, se eu não me engano. Você lê para mim, Danilo, fazendo um favor? Diz que reino de Deus é outra coisa. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu posso ouvir um aleluiazinho aí? Eu ouvi um amém desse lado aqui, ó. Nós não celebramos porque nós não sabemos muitas vezes do buraco que nós saímos. Agora, meu amado, eu gostaria que você não ficasse indiferente ao que você ouviu. Eu gostaria que no seu coração, no seu íntimo, você desse uma resposta a tudo que você ouviu. Você pode catar tudo que você ouviu aqui e jogar no lixo. Dizer, eu rejeito isso, eu não quero. Ou você pode dizer, eu não concordo. Mas eu não gostaria que você saísse deste local sem dar um posicionamento sobre tudo que você ouviu aqui. Se Deus falou com você, se Deus falou no seu coração, eu gostaria que você se posicionasse. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. E eu vou orar por você. Pai amado, a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Hoje o teu Espírito fez com que um texto fosse lido aqui, Pai, que está no capítulo 12 de Romanos, que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, Senhor. Não devemos tomar a forma, mas que devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senhor, que por mais absurdo que pareça a alegria no choro, ou ser mais do que feliz no choro, sabendo que tem um Deus que nos consola, que nós fiquemos com a tua palavra, Senhor, ao invés de buscar uma alegria fútil e passageira, fugaz. Que nós fiquemos com a tua palavra, Senhor, que diz que o único jeito para nós é morrer, Senhor, para que o Senhor venha a ser a nossa vida. Isso não nos parece lógico, Pai, mas a tua palavra nos chama a não andar pela lógica, mas por fé. E a tua palavra chama o teu evangelho de loucura. E que esta loucura santa, Pai, possa tocar
os nossos corações nessa noite. E se alguma pessoa não te conhece, Pai, venha revelar o teu amor por ela. Venha ser o sentido da vida dela. Venha salvar ela. E se a tua igreja, Senhor, se nós como tua igreja estamos padecendo por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, que o Senhor, pelo teu Espírito, nos faça, Senhor, nos arrepender e clamar misericórdia diante de ti. E falar, Pai, tem misericórdia e nos ajude a andar conforme a tua palavra diz. É em nome do Senhor Jesus que eu oro, para a glória do teu santo nome, opera em nós. Cada um aqui, Senhor, que está se posicionando neste momento, dizendo sim, eu quero, sim, não, eu não quero, não, eu não concordo. Pai, é o teu Espírito quem convence, é o Senhor quem fala. Por isso, Pai, está em tuas mãos, a tua palavra foi lançada, compete a ti e ao teu Espírito por tua graça. Que o Senhor manifeste fé pela tua palavra, que o Senhor manifeste vida pela tua palavra. É o que nós te pedimos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.